Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Seja bem-vinda e bem-vindo a esse novo episódio do Momentos Clínicos. Momentos Clínicos 6. A gente vai caminhando aí quinzenalmente com essa proposta, intercalando com o projeto Psicanálise Paralela, que já tem um foco mais de estudo, né? O Momentos Clínicos é esse projeto de resgatar memórias, e aí a palavra mementos aponta para isso, né? Esses objetos de referência que apontam para o resgate das memórias, nesse momento que é o momento clínico. Então, juntando esse momento para pensar a clínica, resgatando as memórias, eu penso aí em mementos clínicos. E a pergunta que eu me faço nesse memento, que vem inclusive caminhando após o último episódio, que eu estava perguntando sobre a escuta do sofrimento, é quem procura um psicólogo? Quem procura? E isso me fez lembrar de várias coisas. Eu já procurei tratamento quando eu era mais novo, quando eu era ali na adolescência. Não fiquei muito tempo, até pelo desconhecimento, a questão do desconhecimento de como funcionava o tratamento, o quanto se paga, etc. Assim, sempre existiu esse tipo de questão. Mas posterior a isso, ao longo da graduação, a gente estuda muito dentro da psicologia sobre como que é a atuação da psicologia ou da psicanálise, que é um dos campos que a gente estuda também dentro do curso de psicologia. E aí, naquele momento, a gente discutia muito nos estudos, em algumas matérias, como que a psicologia foi se desenvolvendo no Brasil, né? E quando eu cheguei no mestrado, que aí já foi na UFES, né, eu fiz entre 2010 e 2012, eu me interessei por pesquisar o que os psicólogos clínicos faziam, quais eram as práticas dos psicólogos clínicos. O psicólogo clínico geralmente é associado com a ideia de quem trabalha no consultório, né? Embora dentro da própria psicologia a gente tenha uma discussão da clínica como uma escuta, um fazer em diferentes espaços. Nesse sentido, não se restringiria ao consultório. Mas geralmente quando a gente fala psicólogo clínico, a gente associa quem está dentro do consultório atendendo, né? Diferentemente do psicólogo que está na área da saúde, no hospital, na unidade, ou na escola, ou na área social, no esporte, jurídica, etc. E aí eu fiz o mestrado pesquisando isso, e um dos materiais que eu encontrei para estudar foi uma pesquisa, inclusive, que minha orientadora fez aqui na UFES, na época, e ela pesquisou para saber o que as pessoas de classe média e de classe baixa de Vitória entendiam ou pensavam a respeito da psicologia. É uma pesquisa que eu acho exemplar, muito interessante, foi de 1989, então aí tem mais ou menos uns 30 anos que essa pesquisa foi realizada. Ela tem na internet, eu posso disponibilizar aí o link, tanto na descrição do vídeo no YouTube, quanto na publicação do vídeo no Facebook, em que, entrevistando 60 pessoas, 30 de cada uma dessas duas classes, né, tanto pessoas que moravam em bairros de periferia, quanto pessoas que moravam em bairros de classe média de Vitória. Quem conhece o município de Vitória no Espírito Santo tem uma noção dessas distinções, mas quem está também em outros municípios sabe que essas divisões existem, principalmente no nosso país, mas também em vários outros lugares, né? E isso implica em muitas questões sociais, econômicas, políticas, culturais, etc. E aí, quando ela foi pesquisar, entrevistando essas pessoas, que a maioria eram mulheres, se a gente pensar há 30 anos, as mulheres estavam estritamente, ou com muito maior parte, vivendo dentro de casa, cuidando dos filhos e da casa, e os homens trabalhando. Essa realidade tem modificado, e isso é muito importante para a gente considerar. Tem modificado, inclusive, na possibilidade da mulher poder ficar em casa por uma escolha pessoal e não simplesmente por imposição social. Esse que é o grande diferencial. E aí, naquele momento, eles foram se dando conta de que as pessoas que eram da classe média já tinham a noção do que era psicologia, mas de uma psicologia muito associada, penso eu, à psicanálise. Porque a psicanálise é um campo clínico, né? Ele trabalha com a clínica dentro de um consultório. Ela construiu-se assim desde o Freud, enquanto outras propostas da psicologia não necessariamente. Tanto que, por exemplo, quando a gente fala de psicologia, a gente pensa em duas coisas muito rapidamente. Uma é o divã, a pessoa deitada no divã, né? naquele sofazinho. A outra é o psicólogo segurando um papel, alguma coisa, anotando, fazendo suas anotações sobre o caso. Procura aí no Google, né? Psicólogo, aí procura as imagens, está lá, divã e a cadernetinha com as anotações. Isso, bom, o divã está relacionado à psicanálise, a cadernetinha, não sei, né? Talvez por conta dos psicólogos do passado que ficavam registrando tudo. Hoje a gente pensa até algumas coisas diferentemente. Mas a classe média já tinha uma noção. A classe média já entendia que o psicólogo trabalhava como um profissional autônomo, liberal,
que trabalha no consultório, que faz análise, que escuta as pessoas, que resolve problemas de adaptação na vida, de ajustamento na vida, dos sofrimentos, etc. Então ela já tinha uma dimensão, porque boa parte daquelas pessoas já tinham tido acesso a psicólogos clínicos nos consultórios, ou assistindo filme que tem psicólogo, que também não é todo mundo que assiste filme assim, são filmes mais cults, né? Hoje em dia isso já aparece com um pouco mais de frequência, mas naquele momento já era um tipo de filme específico, a leitura que eles tinham, etc. E as pessoas da classe baixa não conheciam os psicólogos, não tinham ideia direito. Das 30 pessoas entrevistadas, só umas 8 tinham alguma noção do que era a psicologia, principalmente por conta dos serviços públicos, dos serviços institucionais. Ou seja, eles foram atendidos ou algum familiar, alguém, falou sobre ter sido atendido ou ter acesso a um profissional de escuta dentro desses espaços institucionais. Não era o profissional da clínica, que era só quem tinha condição de pagar, né, para ter acesso a esse profissional. E ali ficava claro que essas pessoas, como elas não tinham uma noção do que era, elas associaram o psicólogo ao médico. Então é um doutor, é um médico da cabeça, é um médico dos nervos, ou seja, ele é um médico no primeiro momento e depois ele trabalha com a parte psicológica. Então essa associação era mais clara e indicava já de antemão que elas não tinham tanta informação a respeito do profissional de psicologia. Se você não sabe, em 88, que foi quando a gente já estava lá, já saindo da ditadura nos anos anteriores, da ditadura militar que aconteceu no nosso país. Em 88 a gente teve a Constituição Federal, e nessa Constituição, que é muito importante, que a gente tem que ter acesso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo no nosso país, tem um capítulo que diz respeito à Seguridade Social, que é a forma de segurança que o Estado dá para o seu cidadão. E a Seguridade Social está dividida em 3 aspectos. O primeiro é a assistência em saúde, e ali ele explica a criação do SUS, do Sistema Único de Saúde. O segundo é a assistência social, e ali ele apresenta a proposta do Sistema Único da Assistência Social, né? Assim como o SUS é o Sistema Único de Saúde. E o terceiro era a Previdência Social. Então esses 3 elementos são os pilares da Seguridade Social. E tanto a saúde como a área social foram as primeiras áreas que deram acesso à possibilidade dos psicólogos entrarem, né? De fazerem parte desses serviços. Hoje, por exemplo, recentemente, só para você ter uma ideia de como demora, recentemente foi promulgada a lei de que as escolas têm que ter psicólogos. Nas escolas particulares já tinham, em algumas, né? Nas escolas públicas isso virou uma lei recentemente. O próprio Bolsonaro estava tentando vetar essa lei, mas aí foi feito um conjunto de manifestações e lutas e essa lei passou. Então agora é a gente esperar e lutar para que os psicólogos entrem nas escolas. Então cada vez mais tem acontecido dos profissionais de psicologia entrarem nos serviços institucionais, né? Nos espaços institucionais que geralmente estão ligados aos serviços públicos, né? A própria história, por exemplo, dos psicólogos entrando nos hospitais não necessariamente tem com o serviço público, mas nas unidades de saúde, nos CAPs, né? Nos consultórios de rua, nos CRAS, nos CREAS, no sistema jurídico, na área de trânsito. A inserção desses profissionais só vai acontecendo na medida em que a gente tem leis que regulamentam a entrada dos psicólogos. Fora isso, os psicólogos geralmente vão se associando ou entrando nos espaços privados, que são o consultório, os hospitais privados, as clínicas particulares, que geralmente quem tem acesso é quem tem dinheiro ou está com plano de saúde. Então, se a gente pensar, comparando 2020 com 1989, aí, 30 anos passando, 31 anos que a gente tem aí, a gente vê que de lá para cá, a população de classe baixa teve e passou a ter acesso e conhecer o serviço de psicologia, né? A gente vê pessoas buscando. O que acontece é que ainda há muitos preconceitos com o serviço. Muita gente de diferentes lugares e diferentes condições não conhece necessariamente como a gente trabalha, e eu acho que é nossa função apresentar. Agora, falando um pouco de algumas características, pensando no próprio IBGE, para a gente pensar quem procura o psicólogo. Se eu for objetificar, não gosto muito disso, não é muito nossa praia no campo da psicanálise, ficar objetificando alguma característica psicológica ou característica sociopsicológica ou social de alguém. Mas eu vou usar desse meio porque isso auxilia a gente a pensar, talvez ajude. Então vamos lá. Quem procura psicólogo? Pensando pela questão de gênero, homens e mulheres procuram psicólogos?
Sim, principalmente mulheres, se a gente for considerar, inclusive, que quem tem mais acesso e busca dos serviços de saúde em geral já são mulheres, né? Agora, quando a gente entra, por exemplo, na discussão de homens e mulheres cis e homens e mulheres trans, como é que está isso? Se você conhece essa distinção ou não, eu vou tentar apresentar de uma forma sucinta. A diferença entre o cis e o trans é que a pessoa cis, no que diz respeito à questão de gênero, ela se identifica com o sexo anatômico que ela tem. Então, é uma pessoa que tem um pênis e se identifica como homem que tem um pênis. Portanto, ela se identifica com ele, há uma convergência, é uma pessoa cis. Tal como a pessoa que identifica-se com a vagina e entende-se mulher. Ela é uma mulher cis. No caso da pessoa trans, ela é uma pessoa que, embora tenha um órgão genital de um sexo, ela não se identifica com esse sexo. Ela se identifica com um outro. E aí é uma pessoa que tem um pênis, mas não se identifica com o masculino, com o lugar de homem, mas com o lugar de mulher. E isso vira um sofrimento muito grande na vida dessa pessoa, tanto pelas imposições da sociedade, quanto pelo que ela vive, né? Então, o transexual é uma pessoa que ela não se identifica. E, por muito tempo, essas pessoas não tiveram acesso aos serviços de psicologia. Hoje a gente está vendo lutas para que a gente, inclusive da psicologia, possa acolher e escutar quem passa por esse sofrimento, sem violentá-la, tentando colocar ela dentro do padrão cis. Da mesma forma, mudando de campo, a gente pode pensar a questão de raça, que é um conceito horroroso que foi inventado para distinguir as pessoas de acordo com as características corporais, num sentido, inclusive, de desprezo, de depreciação. Não é um conceito legal, mas a gente ainda faz uso dele. É bom até que eu possa explicar para a gente refletir. Então, mulheres e homens brancos procuram? Sim, é a grande maioria que procura. Inclusive, são as pessoas relacionadas às classes médias, né? Quem tem mais condição de acesso, até por conta da história do nosso país. Agora, de um outro lado, mulheres e homens pretos procuram psicólogos? Sim, procuram, cada vez mais. Embora a gente tenha algumas questões delicadas aí. O primeiro é que a psicologia, como é que eu posso dizer, não tem, tanto quanto poderia ter, referenciais e leituras para cuidar das pessoas pretas, como tem para cuidar de pessoas brancas. Então isso exige que a psicologia, isso tem acontecido cada vez mais, questione quais são suas teorias, suas práticas, para poder escutar as pessoas pretas e seus sofrimentos. Porque, embora brancos e pretos sofram, os sofrimentos, e são dolorosos, não estou tirando o peso disso, é muito diferente o sofrimento de uma pessoa preta e de uma pessoa branca. Né? Inclusive, até a escolha da palavra, é preto ou é negro? Essa é uma questão importante, a gente tem que estudar, quem tem que falar na verdade disso são as pessoas pretas e a gente vai tentando entender o que elas vivem nas suas vidas. Porque é muito difícil, inclusive, por exemplo, uma pessoa branca atender uma pessoa preta. Né? Isso é uma questão de como poder acolher e escutar essa pessoa que passa por uma vivência muito distinta. Num país marcado pela escravidão de pessoas pretas, né, assim, dos ancestrais dessas pessoas que hoje estão aí, que vivem situações muitas vezes de pobreza, de miséria, de falta de apoio do Estado para poder emergir socialmente. Né? Enfim, isso abre brecha para muita discussão. Então é uma questão também para a gente buscar, embora, por exemplo, no consultório, muitas vezes, assim, chegam pessoas pretas que não se dão conta, inclusive, do próprio racismo que vivem. E é a gente que tem que inserir isso. Então para pensar como é delicado uma pessoa branca, no meu caso, por exemplo, trazer o tema do racismo para discutir com a pessoa preta que não teve acesso, às vezes, até uma leitura que pode contribuir para isso. Então, como fazer isso de uma forma cuidadosa, delicada, respeitosa, sem virar mais um ataque de um branco sobre um preto? Porque isso acontece, e acontece muito nos consultórios, acontece muito em outros serviços. Esse é um outro ponto para a gente pensar. Me estendi um pouco para falar desse público, porque é um ponto muito importante. No que diz respeito, por exemplo, a nível sociocultural, que também toca nessas questões, a formação, né, profissional, etc., eu acho que pessoas de diferentes níveis de formação procuram e têm acesso. Só que aí a gente toca em várias questões, né, porque os níveis profissionais estão diretamente relacionados às condições financeiras e, portanto, sociais da família e da pessoa que teve acesso, estão relacionados à raça dessa pessoa, estão relacionados à cultura dessa pessoa no que diz respeito à vivência dela no mundo. Então, tudo isso interfere, mas sim, no consultório a gente vê pessoas de
que estão no caminho da sua formação no primeiro grau, no segundo grau. A gente vê pessoas de ensino superior procurando ajuda, pessoas que estão nos pós, né, nas pós-graduações, seja mestrado, doutorado, especialização, pós-doutorado, procurando. Mas é importante a gente entender que existem muitas diferenças, assim como, por exemplo, a gente pensando no caso de pessoas com diferentes trabalhos, diferentes formas de atuação, há delicadezas na forma de tratar isso. Mas eu acho que o mais importante disso, se eu for tentar resumir esse episódio em quem procura um psicólogo, ou um psicanalista, ou qualquer outro profissional psi, que faça essa escuta, esse tratamento psi, o que é importante a gente pensar é qualquer pessoa pode procurar. Porque o que faz alguém procurar é o quanto ela está mobilizada por isso. E geralmente essa mobilização é um sofrimento. Melhor, é uma afetação, para eu falar dessa forma. Um incômodo, uma perturbação, alguma coisa que faz com que a gente busque, seja um sofrimento familiar, um sofrimento vital, existencial, o que for, no trabalho, etc. Independentemente da sua condição. É claro que isso vai mudar de acordo com as possibilidades de oferta dos serviços. E aí, nesse sentido, é muito importante que a gente lute para que o Estado ofereça serviços para toda a população. Para que o Estado ofereça e coloque psicólogos nos diferentes níveis, por exemplo, no SUS, na unidade básica, no CAPS, no hospital, na escola, seja a escola primária, na escola secundária, na faculdade, na universidade, que esteja também no CRAS, no CRES, que esteja também com a população que vive em situação de rua, a população carcerária, a situação do trânsito, dos esportes, etc. Então, é muito importante que a gente tenha acesso. E os outros profissionais vão ocupando os outros espaços privados, etc. Né? Mas eu acho que a questão de quem sofre é essa pessoa que realmente procura, isso que realmente tem que importar. Porque todo sofrimento, eu tenho que fazer mais um episódio, ou mais vários episódios, para discutir o que é sofrimento, mais uma vez, porque tem um ponto do sofrimento que é assim, nosso sofrimento é sempre um sofrimento no mundo. A gente sempre traz as marcas do mundo, da nossa experiência com os outros para o consultório. Então, a gente sempre precisa de espaço para poder acolher esse sofrimento do mundo. Não necessariamente só o consultório, mas outros espaços, né? Mas outras questões também colocam no momento que a gente decide escolher escutar alguém, tratar alguém como psi, seja psicólogo, psicanalista, o que for, que é quais são as condições às quais a gente se apropria para poder dar uma escuta de qualidade respeitosa, digna. Eu gosto muito dessa palavra para pensar o trabalho, eu penso muito nela. Acho que eu vou falar dela em algum momento quando eu falar do divã, para mim tem muita relação com isso, mas como fazer uma escuta digna, considerando os determinantes da vida dessa pessoa. E aí, nesse sentido, tem um ponto que é importante falar, que é dinheiro, pagamento. Outro ponto é onde se escuta, o que se lê para poder escutar, como se trabalha para poder fazer essa escuta, como poder escutar o outro sem violentá-lo na nossa escuta, porque a gente pode escutar alguém e violentá-la com nossa escuta, porque escutar de um jeito que pega errado, truncado, intervém de uma forma que fira, ao invés de provocar. Porque uma coisa é intervir para provocar, para chamar a atenção, para fazer se questionar. Outra coisa é intervir para machucar, para corroer, para destruir. Então, fica aí essa questão para a gente. Espero que possa ter contribuído para a sua reflexão sobre quem procura um psicólogo. E o que você acha disso? Coloca aí nos comentários, vamos refletir sobre esse assunto. E a gente continua na próxima quinzena com o próximo episódio do Mementos Clínicos, tá bom? Um abraço e tchau, tchau.